Bom dia, igreja abençoada, a igreja de Jesus, os escolhidos de Deus, os escolhidos, lavados, purificados pelo sangue de Cristo, o nosso Deus, que nos amou com amor eterno, que pagou um alto preço, preço de cruz, e derramou o seu sangue por tua causa e por minha causa, a teu favor e ao meu favor. A este Deus maravilhoso, nós congregamos para tributar glórias a Ele, glórias a Deus. Porque é prazeroso estar junto e glorificar o nome do Senhor e começar uma semana adorando o nosso Criador. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o Rei da Glória, por tua vida, por minha vida, pela igreja reunida no nome dele. Amém? O tema do nosso culto hoje é o Deus da cura e vida abundante. Então, vamos para a palavra Êxodo 15, 20, 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Rei da glória, Senhor Jesus, Deus do sobrenatural, Paizinho querido, louvamos o teu nome, oramos, Senhor, celebramos, Senhor, a ceia do Senhor. Pai, a demonstração do teu grande amor, Pai, entre nós. Estamos reunidos para ouvir a tua voz. Fala conosco, Paizinho. Abra, Senhor Deus de poder, Paizinho amado, nosso entendimento. Senhor, fale aos nossos corações. E que depois desse culto, Senhor, possamos sair cada um, Pai. Cada um, Pai, saia daqui com a sua porção divina. No nome santo de Jesus, para a glória do teu nome. E a igreja diga amém, amém e amém. Glória a Deus. O povo de Israel acabara de atravessar o Mar Vermelho de forma milagrosa. Essa passagem é que o povo ele estava à frente do deserto de Sur. O povo tem pela frente agora, depois que passou pelo Mar Vermelho, não é? Ele passou pela a corrida, né? A travessia do Mar Vermelho, porque Faraó vinha perseguindo e eles conseguiram passar. O mar se abriu e o povo passou. Então agora eles têm pela frente o quê? O deserto de Sur. Depois de 3 dias de caminhada, eles não encontraram água. Enfim, chegaram a Mara, mas ali não puderam beber água. Por quê? Era falta de água? Não, porque as águas eram amargas. E o povo murmurava contra Moisés. E ele clama a Deus, que lhe aponta uma solução. É de costume do ser humano, quando passa uma provação, murmurar. E é essa disciplina espiritual que nós temos que ter em nossa vida. Não murmurar. Não reclamar. Porque não é bom, não é de agrado do Espírito Santo. Então o povo murmurou contra Moisés. Na verdade, ele murmurou contra Deus.
porque havia um outro desafio. As águas de Mara eram impróprias para beber. Então Deus aponta uma solução: lançar uma árvore sobre as águas de Mara. Ali Deus provou o povo e lhe deu estatutos. Então Deus falou para Moisés: lance essa árvore sobre as águas. Deus prometeu ao povo que se eles andassem em obediência, as enfermidades que vieram sobre os egípcios não os alcançaria. Pois bem, ali Deus se revela ao povo com um novo nome, que é o Deus Rafá, o Deus que sara, o Senhor que sara. Porque quando Moisés jogou a árvore nas águas, as águas ficaram doces, própria para consumo. Olha o versículo 26, diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que te sara. Pois bem, há uma promessa para aqueles que obedecem, que vivem no estatuto de Deus, nos seus mandamentos, em suas leis. Então vamos entender isso. As águas amargas de Mara são um símbolo da vida antes da conversão. São águas do mundo. Então, nada neste mundo pode nos satisfazer. Veja bem, quando nós estamos no mundo, nós só pensamos em uma coisa: ser mais do que o vizinho, ser mais do que um parente e ganhar muito dinheiro. É o orgulho, é a soberba, é a arrogância. As águas de Mara nos envenenam em todo o tempo. Então, porém, quando a cruz de Cristo é colocada nas águas amargas, ouçam, aquela árvore que foi jogada nas águas de Mara tipificava a cruz de Cristo. Elas se tornaram de que forma? Doces. Porque aí você se converte. Se converte e começa a se alimentar, a matar sua sede com as águas que vêm do céu, com as águas do Espírito Santo. A árvore que o Senhor mandou Moisés colocar sobre as águas tipificava o próprio Cristo. Então, quando Cristo entra na sua vida, nós somos o quê? Transformados, restaurados, transformados em instrumentos. Nós somos transformados em instrumentos de vida e não de morte. Nós temos que trabalhar a nossa mente, pois nós temos a mente de Cristo. Então, quando chega a adversidade, o que acontece? Murmuração. Não pense aquele que vive murmurando que vai alcançar alguma coisa, porque não vai. Não vai. Deus se aborrece com os murmuradores. Então, nós somos transformados em instrumentos de vida e não de morte, de deleite e não de tormento, de alívio e não de pesar. Deus te usa como instrumento na vida de outras pessoas. Ele usa. Ele abençoa a tua vida, te capacita para falar alguma coisa a alguém que ele manda para você. E impressionante que isso nós já conversamos pela manhã. É impressionante, não é? É assim, só vai confirmando a palavra do que Deus quer falar com a sua igreja. Nós poderíamos estar avançando em outros
de outras maneiras, uma forma espiritual mais profunda. Eu sempre esqueço essa palavra. De forma mais profunda, mas nós temos que estar sempre voltando à superfície, porque a tendência é esquecer. E nós não podemos esquecer. Nós somos um povo que fazemos parte do povo de Deus, do arraial de Deus. Então, quando Cristo nos tira das águas amargas desse mundo, ele nos dá o seu estatuto. Veja que está escrito ali, ó. Se deres ouvido, tudo tem condição, tem regras. Ele não te salvou, ele não te deu nova vida para que você continuasse a viver de forma amarga. Nem tomando das águas desse mundo, se envenenando. É para isso que existem os estatutos, os mandamentos, as leis de Deus. Ele fala, olha, que a partir de hoje, tu és meu. Eu te resgatei. Então, olhe bem, dê ouvida aos meus mandamentos e guarda as minhas leis no teu coração. E em toda a área da vida. Em toda. O equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Nós temos que estar atento às leis do Senhor, aos seus mandamentos. Nenhum poder na terra ou no céu pode mudar nossa vida, nossa sorte, nosso futuro, a não ser Cristo e este crucificado. Nós temos vida e cura pela sua morte. E morte de cruz. Nós temos vida e cura pela sua morte, pela sua cruz. Então não há situação tão crítica que Deus não possa reverter. Não há. Ele é o Senhor. Antes de tudo existir, ele já era. Ele já existia. Ele é o Senhor absoluto. Absoluto. Nós somos ovelha do seu pastoreio. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com o que você fala. A palavra diz assim, tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. Entenda que viver na vida com Deus é um exercício diário. E sempre, 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 quando você não aprende naquela situação, você vai passar a mesma situação. Parece um ciclo vicioso, mas não é. É porque você tem que passar, é como se desse volta no deserto, até aprender a viver nos mandamentos de Cristo. Sobre o seu comando. Ah, eu sou marionete? Não, você é filho de Deus. E ele é o Altíssimo. Ele é o poderoso Rei da Glória. Ele nos deu vida, sopro de vida. Você existe porque ele quis que existisse. E no momento que ele achar que terminou o seu tempo na terra, ele vai falar, vem para mim. E ali acabou. Então, nós não temos poder algum. Nós somos filhos de Deus, representantes do reino de Deus, do seu grande amor na terra, que temos que pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Amém? O mundo, ele pode olhar para você e não ver mais esperança. Pode olhar e falar, coitado. Mas se Deus intervier, o deserto pode transformar-se em jardim. E do vale de ossos secos pode levantar-se um poderoso exército. Sabe, certa vez, um profeta, um escudeiro lá do profeta falou, Senhor, é uma multidão contra nós.
vai acabar com o povo de Deus, vai acabar com Israel. Ele falou, homens de pequena fé, Senhor, dê visão a esse moço para que ele enxergue. E Deus deu. E havia nos céus miríades e miríades de anjos e cavaleiros aguardando o comando do Altíssimo para destruir aquela situação de morte. E o profeta falou, mais são os que estão do nosso lado do que os que são contra. Nós precisamos entender Bíblia, alimentar a nossa vida com a Bíblia. Eu ouço muita coisa durante toda a semana. Eu recebo muita ligação. E às vezes, absurdas, de gente que já poderia estar, sabe aquela gente formada mesmo, pessoas antigas no Evangelho, que às vezes ligam para falar umas coisinhas de criança. E nós não podemos ser assim. Nós temos que nos esforçar para viver a palavra. A palavra. Porque dias maus virão. Esses dias são inevitáveis. Eles chegam na vida de todo mundo. Na tua vida, na minha vida, na tua casa e na minha casa. Mas no momento que esse dia chegar, você só tem que pegar na Bíblia e falar assim, não, eu sei quem tenho crido. Eles vieram por um caminho, mas por 7 fugirá da minha presença. Porque eu vivo para Deus e Ele vive em mim. Então maior o que está em mim do que aquele que está neste mundo. Irmãos, o que nos rodeia são pessoas, às vezes, com má intenção, pessoas que te jogam na justiça, gente fraudulenta, enganadora. Quem te justifica? É Deus. É Deus. Aqueles que se levantam e dizem assim, não, eu vou fazer um trabalho assim, 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 uma macumbaria assim, assim, assim. A palavra de Deus diz que não vale encantamento para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a palavra diz que quando você coloca teu joelho no chão, existe alguém, e este alguém é aquele que te guarda e que leva notícia ao trono de Deus. Ele ouve a tua oração, ou vê a injustiça que você está passando e ele mesmo te justifica. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Ai! Aparentemente você pode se sentir até envergonhado, mas eu te digo que tudo é um plano de Deus para chegar no ponto que Ele quer. E você vai sair vitorioso e muito mais fortalecido no Senhor depois dessa luta. Em nome de Jesus. Ouçam, depois que o povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, teve que passar pelo deserto. Chegou a Mara e não tiveram águas saudáveis para beber. Quando nós nos convertemos, experimentamos alguns milagres. Lembra quando você se converteu? Lembra? Começou imediatamente a receber alguns milagres. Como, por exemplo, o Mar Vermelho da nossa vida nos é aberto. E ficamos como quem sonha. Mas, irmãos, a luta aparece. Ele primeiro deixa você experimentar um milagre, para você entender que Ele é Deus. Mas isso, quando você recebe milagre da parte de Deus, que às vezes tem alguns cristãos que, mas eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou filho, eu sou filha. Por que é que eu estou passando por isso? Você é filho, você é filha. Mas isso não significa que você não terá ausência de provação, ausência de deserto na tua vida
O deserto, amados, ninguém gosta do deserto. É a escola dos convertidos. O deserto, ele é pedagógico na tua vida. Tão somente ande nos estatutos de Deus. Não murmure. Adore. Chore. Ore. Insista em oração. Você hoje está bebendo águas saudáveis. Não vá para o mundo. Ah, quer saber? Eu já ouvi muito cristão falar isso. Deus não está me dando. Eu estou aqui. Eu vou para o mundo. Como se isso fosse resolver a situação dele. Eu vou lá tomar das águas de Mara. Vou lá beber aquelas águas absintuosas, envenenadas. Vou voltar ao vômito. E não é assim. Deus te ensina a ter estatura de varão perfeito. Isso custa. Isso custa. Obediência. As águas do mundo, elas são amargas. Não são próprias para matar a sua sede. Não são próprias para a sua cura. Não são próprias para a prosperidade. Sabe por quê? Porque está escrito que as bênçãos do Senhor enriquecem e com ela não traz desgosto. Isso está escrito em Provérbios 10, 22, que as bênçãos do Senhor enriquecem com ela, não traz desgosto. Isso quer dizer que prosperidade não é você ter um carro aí importado, com aquele PVA bem alto, não significa você ter uma casa de 2, 3 andares. Prosperidade de Deus é nunca faltar, irmãos. É ter conta paga, é ter roupa para vestir, é abrir o armário, tua geladeira, teu freezer, ter tudo o que você precisa para viver. Se você andar nos estatutos de Deus. Eu não estou dizendo que ser rico é pecado, tá bem? Porque Deus levanta uns para ser ricos e levanta outros para viver debaixo da provisão dele total. E os ricos que temem a Deus, esses também vivem debaixo da provisão dele. Então, você quer ter mais? Estude, se esmere, porque você vai ter. Você vai ter mais. Essa é a nossa parte. E Deus sempre abre porta e nos abençoa. A verdadeira prosperidade que vem de Deus, sabe o que ela traz? A verdadeira prosperidade, ela traz paz e contentamento. Não é aquela coisa louca de querer comprar tudo que se vê. Não é aquela coisa doida de derruba a casa, arruma a casa. Derruba a casa, arruma a casa. Não é, amados. A verdadeira prosperidade que vem de Deus traz paz e contentamento. Porque, na verdade, nós não levaremos nem as vestes. Morreremos, ainda vamos usar, às vezes, a roupa que a gente nem gostava. Porque nem essa vai, nem a que nós gostávamos mais, nem a que nós não gostávamos menos. Nem isso nós levamos. Então, se o seu casamento pode estar quebrado, Deus pode tocar o teu casamento e fazer dos cacos um vaso novo. Pode. Se o seu amor pode ter acabado, mas se Deus quiser, ele chama a existência as coisas que não existem. O sentimento pode estar morto, mas Deus é especialista em ressurreição. Lázaro cheirava mal.
E o que ele falou para Lázaro? Lázaro, vem para fora. Abra aí a sepultura dele. É a mesma coisa conosco. Ele pode chamar à vida o que está morto. Pode. Você pode estar falido financeiramente, mas se Deus quiser, sempre assim, se Deus quiser, Ele pode fazer você uma pessoa próspera. Então a sua saúde pode estar abalada e até mesmo os médicos podem ter lhe dado o pior diagnóstico. Mas se Deus quiser, Ele pode curar você. Ele pode. Ele usa os instrumentos que Ele quiser para te curar. Nós não podemos ser cristãos assim, tapados. Que Ele usa quem Ele quiser. Ele usa médicos, Ele usa fórmulas, Ele usa os remédios, a medicação, e Ele usa o poder dele também, que vem do céu e que transforma tudo. Ele é o Deus que nos sara. Ele é quem sara todas as nossas enfermidades, tanto as físicas como as da alma. Tão somente, irmãos amados, abençoados de Deus, igreja amada. Sabe por que você hoje está aqui? Porque Deus te ama. E Ele quer que você ouça a voz dEle. Tão somente ande na presença do Senhor. Sabe? Eu já estou terminando. Ele falou uma vez para Moisés: por que clamas a mim? Já que eu sou contigo, já que Ele é com vocês, já que Ele anda com vocês, já que Ele é com vocês, marchem e não desistam nunca, porque aquele que te guarda é fiel. Amém? Amém? Ande nos seus estatutos, em nome de Jesus. Amém? Assim disse o Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Glória a Deus. Oremos. Pai, a tua palavra foi breve, foi pregada, foi breve. Aguardamos o teu poder, Pai, que nos preenche, que nos abençoa, a tua presença que anda conosco, porque já que tu és conosco, nós não temos do que temer, não temos. Louvado seja Deus de todas as lutas, de todas, Senhor, de todas as situações contrárias. O Senhor é conosco. E sobre todos esses desafios que nos cercam, seja ele de qualquer natureza, física, emocional, de acontecimentos na nossa vida, todas essas coisas, a tua palavra diz, nós somos mais que vencedores sobre todas essas coisas, porque já que o Senhor está conosco, já que o Senhor anda conosco, já que a tua presença é conosco, Senhor, nós não temeremos mal algum, em o nome de Jesus, Senhor. Abençoa a nossa semana, Pai. Abençoa cada dia, a cada momento, Senhor, a cada situação e a cada circunstância, Pai.
Pai, se vier a nós qualquer circunstância que foge o nosso controle, Pai, toma o controle. Ensina-nos, Senhor, a lidar com a situação. Dai-nos estratégia. Fale conosco. Amadureça-nos, Senhor, na tua presença e diante da adversidade. Porque o que é adversidade, Pai? Diante do teu nome, do teu espírito, dos teus estatutos, dos teus mandamentos, Senhor. Ela não é nada. Ela, Senhor, qualquer situação gravíssima será, ó Deus, dissipada com o sopro da tua boca. Fortaleça-nos, Senhor. Fortalece-nos, ó Deus. Dai-nos estrutura, Pai, estrutura, Senhor, espiritual, Pai, de fortes, valentes, Senhor. Pai, porque já que Tu és conosco, nós venceremos todas as coisas, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que anda nos estatutos do Senhor, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Pai. Louvado seja Deus.